dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. É dos poucos momentos em que eu sinto prazer em estar a coordenar a licenciatura de Sociologia, porque dá-me a honra de inaugurar as primeiras jornadas de direito em homenagem ao Dr. Francisco Prado. Não é sequer da este, é de todo o Instituto Politécnico de Beja que se quis estar presente hoje, quis fazer esta sessão, quis homenagear o Dr. Francisco Prado. Desde o primeiro momento em que se colocou esta possibilidade, foi há um ano, exatamente há um ano atrás, toda a presidência, a direção da escola, agrária, foi distribuir ao auditório para conseguir estar aqui sentados confortavelmente. Todo o Instituto Politécnico de Beja se envolveu neste projeto e deu o melhor de si. Eu não gosto de individualizar, mas uma palavra muito especial para a ação também foi absolutamente inexcedível em todo aquele trabalho democrático, absolutamente complexo e terrível, da extensão, com toda a generosidade que caracteriza desde o primeiro momento da pessoa, e tornou muito mais fácil o meu trabalho enquanto dirigente do curso. Quero agradecer aos membros presentes na mesa, que não precisam de apresentações, em nome da coordenação do curso, nosso muito obrigado por estarem presentes nesta sessão. Faço 21 anos de ensino no presente ano letivo, apesar de não parecer. Apesar de eu gostar que não parecesse. E quando eu comecei a dar aulas no ensino superior, era uma carreira muito operativa. Quando em 2000 suspendi a inscrição na Ordem dos Advogados, fui sem qualquer angústia, porque, apesar do meu sonho de sempre ter sido ser advogado, entrei no ensino de paraquedas, por acaso, no convite do mestrado, e me apaixonei por aquilo que faço. E 21 anos depois, continuo a não me imaginar fazer o carreira. É verdade que a nossa carreira não é tão operativa como no passado, muito perto, nem longe, não é o dia para recordar as lições, mas é factual. Quem está no ensino há muitos anos percebe que isso escreve. Mas se perdeu esse caráter apelativo do lado, nomeadamente em termos financeiros, continua a ter uma coisa absolutamente única, que é este sentido de missão, este prazer absolutamente extraordinário e inigualável de ano após ano nós conhecemos dezenas e dezenas de jovens, independentemente da sua idade, que abraçam o sonho de progredirem o seu percurso académico, de alcançarem uma licenciatura e nos institutos do interior, muitas vezes, pela primeira vez em toda a sua família. Eu recordo sempre, quando menciono, no miúdo há uns anos, na Escola Superior de Educação, quando foi a bênção, deram 2 autocarros a acompanhá-lo, porque era o primeiro rapaz da aldeia a se licenciar. Era o primeiro rapaz que morava na aldeia e se licenciar. E nós sentimos isso muitas vezes. Daí um grande incómodo para quem não olha para o ensino como missão. Os meus momentos e as minhas angústias. Porque, independentemente das condições económicas, das condições burocráticas, das exigências, da burocracia constante que se somos submetidos todos os dias e que nos rouba tempo de fazer aquilo que nós gostamos, é importante nunca esquecer que estes jovens dos 20 anos, estes jovens do ensino à distância, no nosso caso, todas as idades, dão muito de si, fazem um investimento extraordinário para conseguir alcançar este sonho. E quando nós não damos todos os dias o nosso melhor, nós estamos a enganar os jovens, a enganar as suas famílias e, sobretudo, a matar expectativas e esperanças, que é o pior que se pode fazer a um jovem, independentemente da sua idade. O poeta ensinou-nos: se queres ser grande, ser inteiro.
E o Dr. Francisco Cravo chegou aqui e foi e continua a ser absolutamente inteiro na sua entrega ao ensino. É um miúdo. O Dr. Francisco Cravo, a dar aulas, é um miúdo que se licenciou lá. A forma como ele vive o ensino, a forma como ele dá de si ao ensino, a forma como ele se entrega aos seus alunos, é aquilo que caracteriza quem tem uns 20 e poucos anos quando começa a entrar num mundo tão fascinante e tão complexo como isso. Deixe-me colocar uma pequena história. Nós temos um curso de preparação aos advogados e aos legisladores que funciona ao sábado no dia de tarde. O Dr. Cravo aceitou durante semanas dar esse curso. Acho que eram 40 horas, que eu mesmo deu 80. E há um dia que eu estou das alunas, professor, o Dr. Cravo, como há 2 feriados ao sábado, quer-nos dar aulas à mesma e conseguiu arranjar um sítio que está fechado no Politécnico e vamos ter 2 sessões de 6 horas e os 2 sábados são férias. No dia 15 anos disse que temos sessão também. No dia 23 também. Estou no dia 29 de dezembro também. Nós sabemos que é o nosso bem, mas fala lá com eles. Eu pedi de volta. Esta generosidade que ele nos trouxe todos os dias. E depois, como profundo no braço. É rara a conferência que existiu nos últimos 5 anos das variedíssimas áreas em que o Dr. Cravo fez questão de estar presente. Porque quer continua a ter curiosidade de saber mais e de aprender mais. Isto é absolutamente notável, especialmente até numa classe profissional, e nós os juristas somos terríveis nisso, que achamos que já sabemos tudo e que ninguém tem nada para nos ensinar. Aliás, é o desafio que nós temos com os nossos alunos, convencê-los a ir a esses eventos, porque se eu diz 12 ou 13 uma carreira, sou tão bom que já ninguém tem nada para me dizer. E o Dr. Cravo, todos os dias, nos demonstra esta vontade de querer saber cada vez mais. De estar no ensino para, como uma missão, dar aos outros aquilo que durante anos e anos trabalhou. Vou terminar com uma última nota. Quase um momento intimista, se me permite partilhar consigo. Eu preciso muito de silêncio, preciso muito de um espaço do meu canto, quer no inverno, quando ligo o lume, acendo o lume, desligo as luzes, quer agora no meu tempo, quando fico no meu pedaço, apenas com a bola. Eu preciso desses momentos de reflexão, onde sou mais eu. E das coisas que, nos últimos anos, quando cheguei a algum paz de espírito na minha vida, hoje penso, não tanto de onde viemos ou para onde vamos, mas o que é que nós fazemos aqui? Na sua expressão, nesta nossa licença, para que é que serve esta nossa licença? E quem chega aos 44 anos sem filhos, uma das questões que muitas vezes se coloca é a questão da imortalidade. O que é a imortalidade? O que é que vamos deixar depois? Eu quero acreditar que nós deixamos algo de nós naqueles com que vamos trabalhando ao longo do dia. Que num ou noutro aluno fica algum bocadinho da nossa forma de estar no mundo, de ver o mundo, e de abrimos novos horizontes e assim conquistamos a nossa individualidade. Se eu estiver certo, o que é raro, provavelmente estou errado, quero dizer que eu trago que é absolutamente imortal. Porque deixou nestes jovens de todas as idades muitíssimo de si. Estes miúdos não são apenas melhores juristas porque aprenderam consigo. São, sobretudo, melhores homens e melhores mulheres. Com mais valores, com mais princípios, com um sentido de ética muitíssimo maior do que teriam se não tivessem tido o privilégio de ter tido como gestor. Em nome da coordenação de curso, em nome de todos os meus colegas aqui presentes, porque isto é um tributo que nós todos queremos dizer apenas um único. Obrigado.
Beja para vestir as roupas. Muito obrigado. Bom dia. Quero desde já cumprimentar-vos, naturalmente, dar-vos as boas-vindas ao Instituto Politécnico de Beja, particularmente a todos os convidados, participantes que hoje acederam gentilmente ao convite para estar aqui durante esta manhã no nosso Instituto, aqui no auditório da Escola Superior Agrária. Cumprimentar particularmente os colegas de mesa, exatamente também por esse facto e pela disponibilidade que tiveram para se associarem a estas primeiras jornadas, que naturalmente, para além da componente técnico-científica que o próprio programa reflete e indica, têm esta particularidade de representarem este momento especial e simbólico das primeiras jornadas de Direito do Dr. Francisco Cravo. O Dr. Francisco Cravo, que todos conhecemos, uns de uma forma, outros de outra, uns de uma forma mais próxima, outros menos, teve desde logo também a capacidade de organizar, quando iniciou as suas atividades aqui no Instituto Politécnico de Beja e mais diretamente no curso de solicitadoria, um conjunto de conferências, um ciclo de conferências que ao longo dos últimos anos permitiu trazer até aqui ao Instituto muitos especialistas profissionais de reconhecido mérito nas áreas do direito, e que por isso ele próprio também, digamos, que deu o pontapé de saída nesta prática de fazer esta ligação e esta proximidade entre aquilo que é a academia, a investigação ao nível do Instituto e aquilo que são os contributos e que foram os contributos dos profissionais de reconhecido mérito e de reconhecida atividade na nossa região, no nosso país, nestas áreas do direito. E por isso também, e desde já, dizer que o Instituto está de veras agradecido e reconhecido ao Dr. Cravo também por ter permitido esta ligação e esta proximidade com a atividade profissional que nos parece fundamental e que nos parece de grande importância no próprio curso de solicitadoria, de ligar efetivamente esta atuação prática, esta ligação àquilo que é o terreno, porque desse modo também nos parece, e julgo que esta também foi sempre a visão que o Dr. Cravo veio trazer a este curso, de preparação dos profissionais para aquilo que vai ser depois a sua vida após a formação académica, a formação na solicitadoria. É por isso, com muito prazer, com muito gosto, que o Instituto Politécnico, naturalmente, acolhe e participa nestas primeiras jornadas de Direito do Dr. Francisco Cravo. Eu não conhecia o Dr. Francisco Cravo antes de ele ter entrado aqui na sua colaboração connosco, na STIG, no curso de solicitadoria, e que em boa hora aconteceu. Eu aproveito também neste momento para cumprimentar todos os professores que aqui estão do curso de solicitadoria, alguns que também não são do curso de solicitadoria, mas que são da escola, a todos os estudantes aqui presentes também neste dia, ao nosso anterior presidente do Instituto, professor Vítor Carioca, que também nos dá o prazer e a honra de estar aqui hoje, ao senhor administrador do Instituto Politécnico, Dr. Paulo Cavaco, o que na verdade demonstra bem esta plateia aquilo que é o reconhecimento que o Instituto tem pela pessoa, pelo profissional do Dr. Francisco Cravo. Dizia eu que não conhecia pessoalmente, enfim, de nome, já tinha ouvido falar no Dr. Francisco Cravo, mas não o conhecia antes dele ter entrado aqui nesta nossa colaboração e nesta nova fase, digamos assim, da sua vida no Instituto. O Dr. Francisco Cravo trouxe para o Instituto, para a STIG e para o curso de solicitadoria, uma visão do exterior, uma visão mais desapaixonada, diria eu, perante aquilo que muitas vezes é a forma com que lidamos com determinados problemas quando estamos muito envolvidos e muito diretamente envolvidos neles,
e julgo que isso foi determinante para a própria afirmação e consolidação deste curso. A sua capacidade técnica e científica, por todos reconhecida, mas também, eu diria quase que talvez, e principalmente, a sua capacidade de disponibilidade, a sua serenidade, a sua tranquilidade, a sua credibilidade, imprimiu ao curso exatamente aquilo que ele, porventura, nessa altura, necessitaria, e julgo que, nesse aspecto, foi claramente uma aposta ganha. Os resultados estão à vista e, por isso mesmo, também aí, nesse aspecto, o Instituto tem, naturalmente, que agradecer ao Dr. Francisco Cravo a forma como soube lidar com a coordenação deste curso em particular, com a forma como soube lidar com todas as pessoas que estavam e que continuam envolvidas neste curso, quer com os colegas, quer com os estudantes, quer com os dirigentes, e conseguiu exatamente dessa forma fazer essa ponte e dar essa consistência e essa credibilidade que efetivamente é hoje reconhecida ao curso de solicitadoria. Dizer-lhe também que e para mim é verdade que foi um privilégio poder contar com a amizade do Dr. Francisco Cravo, e julgo que consegui efetivamente, que conseguimos durante estes anos de liderança ter nesta amizade um aspecto de grande relevância. Eu destaco e assinalo, e por vezes até trocamos impressões sobre isso, a forma como eu anteriormente a estas funções fui diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, como a maioria de vós também sabe, e recebia com alguma frequência as visitas do Dr. Cravo lá no meu gabinete. E recebia essas visitas sempre de uma forma muito agradável, porque, como imaginam, nestas funções, normalmente, quando nos batem à porta, na maior parte dos casos, é para trazer um problema, ou para dizer que alguma coisa não está a funcionar bem, ou que é urgente resolver este ou aquele aspecto. E eu, nesse sentido, quando batiam à porta e via que era o Dr. Cravo, eu relaxava, porque ele normalmente não me trazia essas situações. Ou dito de outro modo, se me trazia algum problema, ele também trazia logo uma solução. Isto é uma pessoa que eu também destacaria por esta capacidade de descomplicar as situações. Quando muitas vezes nós, perante um determinado problema, temos a tentação de tentar complicá-lo, enfim, achar que aquilo é ainda muito maior do que aquilo que efetivamente é, e como é que nós vamos sair desta embrulhada, o Dr. Cravo tinha essa capacidade, essa serenidade, para, se detectava alguma situação que estaria menos bem, também acrescentava logo, e de forma, enfim, rápida, assertiva e concisa, de que podemos, se calhar, tentar desta forma e o problema resolve-se. E, portanto, eu gostava também, e destaco muito esta sua capacidade, e aqueles momentos de descontração que tínhamos, enfim, curtos, mas que acabavam por ser muito proveitosos, trocando impressões sobre, enfim, a jornada do fim de semana, sobre situações do curso que estariam a acontecer ou para acontecer, mas sempre de uma forma muito descontraída, de uma forma muito amigável, e que eu também gostaria, naturalmente, de deixar aqui sublinhado nesta altura, agradecendo-lhe por isso todo o contributo, toda a disponibilidade, toda a mais-valia que veio trazer a este Instituto, que continua a trazer, e dizer que por isso é uma honra para nós podermos contar e marcar estas jornadas de Direito do Dr. Francisco Cravo, contando ainda com o Dr. Francisco Cravo nesta nossa instituição, até que possa acontecer essa contribuição, e por isso mesmo, Dr. Francisco Cravo, muito obrigado em nome do Instituto Politécnico de Beja e em nome do pessoal. Muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos, os presentes na plateia. Vou passar por cima dos problemas que normalmente são trazidos às direções da escola, mas, no fundo, agradecer aqui a presença dos colegas de mesa, começando pelo nosso Presidente, o Professor João Paulo Trindade, o Dr. Carlos Florentino, o Dr. José Lúcio, o Professor Francisco Cravo e o Professor Hugo Lassa. Depois, em nome da direção, dar um agradecimento muito especial ao Professor Hugo Lassa. De facto, nos últimos meses, já faz há um ano, o Professor Hugo Lassa de vez em quando passava na direção a dar um feedback e fazer um update com muito empenho e muita dedicação
à organização destas jornadas. Nós íamos portanto, tratando este assunto da melhor forma, portanto, dando sugestões e disponibilizamos logo desde a partida para que tudo corresse bem nestas primeiras jornadas de Direito, Dr. Francisco Cravo. Não é para menos todo este empenho, dado que se tratam das primeiras jornadas de Direito às quais se associou o nome do nosso ilustre professor Francisco Cravo. Caro professor Francisco Cravo, é um privilégio estar a representar a direção da escola nesta abertura das jornadas. Pelo que gostaria de expressar o meu desejo de que pudesse ficar muitos mais anos connosco na STIG, pois o nosso curso de solicitadoria teve, tem e terá muito a ganhar com a sua experiência e sabedoria. Professor, como sabe, os critérios de acreditação dos cursos no ensino superior passam por garantir um determinado número de doutores e especialistas nas áreas fundamentais dos ciclos de estudos. Pelo que também aqui esperamos contar muito em breve com o seu inestimável contributo. Muito obrigado. Aos alunos, colegas e amigos aqui presentes, com estas breves e curtas palavras, desejar, porque muito também já foi dito, um bom dia de trabalho e que desfrutem nestas primeiras jornadas, que esperamos que sejam as primeiras de muitas. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu começo por cumprimentar naturalmente os meus colegas de mesa, Dr. João Paulo Trindade, Dr. João Santos, Dr. José Lúcio, Dr. Hugo Cunha Lança. Agradeço muito o convite que me foi feito para estar aqui presente, não só por estar presente no Politécnico de Beja, nesta escola que tem sido uma escola de saber, que ultrapassou há muito as fronteiras do distrito de Beja e que hoje é reconhecidamente uma escola com um nome que se foi firmando a nível nacional, mas pela satisfação de estar ao lado de um amigo e entre amigos, ao lado do amigo Francisco Cravo. Cumprimento também os professores, os alunos, os colegas, os convidados que aqui estão, dizendo que é de facto seguramente um privilégio aprender nesta casa, que é uma casa relativamente nova, mas que tem a vantagem precisamente dessa juventude. E a vantagem dessa juventude tem a ver com o não ter ainda, provavelmente, teias de aranha, nem, digamos, situações que, digamos, aprisionam o saber. Eu sei que é uma casa de liberdade e tenho a noção exata que, com o Dr. Francisco Cravo, então como coordenador do curso de solicitadoria, foi efetivamente uma casa de saber e de liberdade no saber. E por isso felicito naturalmente o Politécnico de Beja pelo papel, eu diria, fundamental que tem tido, não só nesta matéria, na solicitadoria, mas em todas as outras, nas diversas escolas que publicaram. Depois as minhas palavras são naturalmente para o Dr. Francisco Cravo. Eu conheço o Dr. Francisco Cravo, eu penso que há cerca de 20 anos. Nunca o tive como adversário, graças a Deus, nos tribunais, porque sei o quão temível é nas causas que lidera. Eu conheci-o essencialmente no âmbito das funções que exerci, ou ele exerceu, na Ordem dos Advogados. Efetivamente, recordo-me com imensa saudade dos mandatos em que o Dr. Francisco Cravo esteve no Conselho Regional, no então Conselho Distrital de Évora da Ordem dos Advogados, primeiro no mandato presidido pelo Dr. João Vaz Rodrigues, em 2002 a 2004, e depois no mandato presidido pelo Dr. Carlos Almeida, de 2005 a 2007. Era eu, na altura, o vogal ou presidente da delegação do cartaz da Ordem dos Advogados, veja-se lá, e ia com alguma frequência, eu penso que mensal, às reuniões do Conselho Regional, então distrital. E
participávamos ativamente, os agrupamentos de delegações, nas decisões e no trabalho do Conselho. E eu recordo que no meio da discussão, às vezes acesa, acalorada, havia sempre um momento em que todos se calavam, tudo se serenava e havia uma palavra profundamente sábia que resolvia invariavelmente qualquer questão que fosse levantada. Era a palavra do Dr. Francisco Cravo. Isto é verdade. Fomos encontrando ao longo da nossa vida profissional e na ordem dos advogados, e eu sempre fui sedimentando uma amizade e uma admiração muito profundas, que não é só minha, eu penso que é de todos os que conhecem, e fui-me apercebendo, enfim, do prestígio que fui alcançando por valia própria, enquanto formador do Centro de Estágio de Évora, com os estagiários, enquanto júri, integrando júris ou presidindo das júris, no âmbito das avaliações de estágio. E, enfim, foi com imenso gosto, com imensa alegria, que eu e outros amigos, Tiago Falcão e Silva, mandou-lhe um abraço, não posso estar cá presente hoje, que soubemos que abraçou um projeto de estar aqui no Politécnico de Beja, de coordenar o curso de solicitadoria, e disseram, o curso de solicitadoria vai ser um curso extraordinário, vai ser excelente. E foi, e tem sido. E de facto deu-lhe uma dimensão, uma projeção merecidas e extraordinárias. Eu não me vou alongar naturalmente mais, ou muito mais, e vou só dizer mais 2 ou 3 coisas. Eu, quando penso no Dr. Francisco Cravo, quando olho para o Dr. Francisco Cravo, quando estou com o Dr. Francisco Cravo, penso sempre em 3 coisas: firmeza de caráter, força de princípios, generosidade de ser. Muito obrigado, Dr. Francisco Cravo. Bom dia a todos. Eu creio que está a ouvir-se bem. Então, cabe-me a mim encerrar esta sequência de intervenções. Como sabe, eu estou cá apenas na qualidade de juiz-presidente da comarca de Beja, mas queria aqui, logo à partida, invocar uma outra qualidade pessoal, que de todos os presentes deste lado, sou com certeza conhece há mais anos o Dr. Francisco Cravo. Não é por mérito nenhum, é apenas por ser o mais velho. Eu conheci o Dr. Cravo quando eu era juiz principiante e o Dr. Cravo já era uma certeza da advocacia. Aqui tinha deixado de ser uma grande esperança do futebol nacional, já era uma realidade a nível da advocacia e foi apresentado, lembro perfeitamente, em Évora, pelo meu querido patrono, o Dr. Nabaixo, que também era amigo e admirador do Dr. Cravo. Para além deste lado ser, portanto, o mais antigo, creio que mesmo olhando para a assistência, só haverá que eu conheça 2 pessoas que conhecem e convivem com o Dr. Cravo há mais tempo. O Dr. Luís Lança e o Dr. Macau Ferreira, que tenho muito gosto em ver por cá. São, qualquer deles, conhecimentos da mesma época. E a época são os anos 80 do século passado. Isto para vocês verem que não é que somos velhos, é que temos uma autoridade especial com testemunhas, porque temos pelo menos um conhecimento muito alargado da questão da pessoa em causa. Ora, o que é que eu tenho para dizer desde logo em relação ao Dr. Cravo? Nada que não tenha já sido realçado. Eu acompanhei, tanto quanto possível, a vida profissional dele, e tanto quanto possível, porque é evidente também, durante anos, o meu próprio itinerário me afastou do Alentejo, mas mantive-me sempre fiel às raízes e acompanhei o que se passava por cá, mesmo quando estava mais afastado. E isto para dizer que
as características que tornavam o Dr. Cravo uma personalidade conhecida e prestigiada nesses anos 80 mantiveram-se inalteradas e foram reduzindo ao longo do tempo. Sempre o Dr. Cravo foi conhecido como um advogado que aliava a sensatez e o equilíbrio a um notável rigor e conhecimento. E isto é raro, aliar a serenidade constante, a afabilidade, o bom relacionamento com todos os intervenientes processuais e aliar isto a uma inequívoca atitude de empenhamento e de zelo e brilho profissional, não são muito vulgares. Hoje é mais vulgar aliar-se uma atitude beligerante e agressiva, como sendo isso o significado equivalente ao empenhamento profissional. Por todo este conjunto de atitudes, eu, ao longo do tempo, pude ver como o prestígio do Dr. Cravo, que já era firme nesses anos 80, foi solidificando ao longo do tempo. Primeiro, como juiz de primeira instância, conheci-o, nunca muito diretamente, porque as latitudes por onde eu andei não coincidiram com as do Dr. Cravo, mas já depois, no Tribunal da Relação, houve o reencontro. No universo dos tribunais, muitas vezes, há estas trajetórias que se afastam e depois de repente se voltam a encontrar. Portanto, quando eu já cheguei à relação, voltei a deparar-me com recursos que eram provenientes do Dr. Cravo. E lá de novo se encontravam as mesmas características, a sabedoria e o rigor, aliados à serenidade, à objetividade, a uma urbanidade sempre presentes. Quanto à obra do Dr. Cravo, relacionada com o Instituto Politécnico de Beja e o seu curso de solicitadoria, não sou o mais habilitado para falar. Mas isso não quero deixar de manifestar o meu apreço, porque, para mim, e desde o princípio, é uma empresa da maior importância a criação de uma comunidade jurídica, ainda pequena, ainda que à escala regional, mas uma autêntica comunidade jurídica que sirva o Alentejo e a cultura local. Com algum desgosto meu, não vi na Universidade de Évora que teria mais condições para isso, um interesse em desenvolver um curso de Direito ou um curso ligado ao Direito, fosse de solicitadoria como aqui, fosse de formação técnica de justiça, que teria o maior interesse para o futuro dos tribunais e da vida judiciária local. Essa missão da Universidade de Évora, apesar de ter os seus quadros de pessoas doutoradas em Direito, mantém-se, não foi até agora manifestado qualquer intenção de correção desse itinerário, e, portanto, a criação de qualquer curso ligado especificamente à formação jurídica. Pois essa missão da Universidade de Évora foi suprida aqui pelo IPBEJA e, para minha surpresa, confesso, vi que a iniciativa é um inequívoco sucesso. Basta vermos, em todos os anos, quando das colocações, das distribuições dos alunos pelos institutos politécnicos, um dos cursos do Instituto Politécnico de Beja que enche, esgota o seu número de vagas, é precisamente o de solicitadoria. Isso demonstra o prestígio do curso, o interesse dessa área e prova que existem candidatos e que existe um futuro em que há que apostar. Na parte em que esta realidade fica a dever-se ao Dr. Cravo, temos também que manifestar com toda a justiça o nosso agradecimento. Regressando ao que estava a dizer,
que era a figura do Dr. Cravo, advogado, porque na base está sempre isso. O Dr. Francisco Cravo é basicamente um advogado, embora com esta outra faceta de docente e empreendedor nesta área. Como advogado, eu creio que já disse, embora de forma tosca e correspondente aos poucos méritos do orador, já disse aquilo que ele representa para nós. É um verdadeiro príncipe da advocacia local. Não haverá hoje ninguém nos 3 distritos alentejanos, e eu conheço bem toda a gente, que eu possa colocar, em termos de prestígio, de respeito, no fundo, a todos os sujeitos empenhados neste conjunto de atividades, que é os tribunais e o direito, não haverá ninguém a colocar ao lado do Dr. Francisco Cravo. Portanto, vou terminar, para não cansar mais o auditório, reiterando aqui as minhas sinceras homenagens e o meu abraço de amizade ao Dr. Cravo. Bem, normalmente havia uma linguagem no tribunal que era levante-se o réu, não é? E agora aqui eu parece que terei que ficar nessa posição, mas também tenho direito ao contraditório, não é? Vou tomar o auditório por muito breves instantes. Aliás, sempre pautei a minha vida como advogado de ser breve, e a brevidade costuma dizer-se, manjar de todos os juízes. E, na verdade, penso que vou cumprir esta missão. Em primeiro lugar, agradecer a quem teve esta ousadia de ter colocado o meu nome numa jornada de direito. Não mereço isso. Também não é falsa modéstia, porque tenho sempre presente aquilo que foi ressaltado, que é a humildade que nós devemos ter perante o direito, e, portanto, acho que é um excesso. De qualquer forma, tenho que agradecer a quem teve a paternidade da ideia e quem a acompanhou, e, naturalmente, e organizou tudo isto. E quero também dizer outra coisa, que eu soube há muito pouco tempo. Isto é como aquele marido enganado, não é? E, portanto, eu, aqui neste caso concreto, tenho que dizer que, de facto, foi há muito pouco tempo é que soube disso. Para me fazer a surpresa, e, portanto, eu também não estaria de acordo com este tipo de, digamos, de evento, com esta natureza. Saudar a mesa e as palavras elogiosas de todos eles. Isto quando a esmola é grande. Este advogado tem que ter qualquer coisa que não bate certo. Há aqui qualquer coisa de errado nele. E, na verdade, nós somos humanos e, portanto, teremos as nossas fraquezas. Não é? E eu considero, de facto, um exagero. Mas eu tenho que também convocar aqui as 2 primeiras pessoas que tiveram esta ideia de eu poder vir abraçar quando coincidiu com a minha reforma. Eu reformei-me como advogado e, naturalmente, o doutor Lúcio disse, e é verdade, eu não posso, de facto, descarnar aquilo que é uma parte de mim próprio, que é ter sido advogado 40 e tal anos, não é? Privando e lutando pela liberdade das pessoas, pela honra e pela fazenda delas, o património, evidentemente, naturalmente que isso não é despiciante, digamos assim. Não posso estar aqui a dizer que, enfim, sou docente e só fui docente. Não. Fui advogado e considero-me advogado. E, portanto, lutando por causas. Não é? E, portanto, eu convoco aqui 2 pessoas. O Dr. Vito Carioca, que foi, na altura, presidente, que estava cá, e o Dr. Paulo Cavaco, que foram as 2 pessoas que, enfim, vieram com o convite. E eu pensei 2 vezes, 3, enfim, tinha já alguma experiência de docência. Aliás, quando eu casei, a minha mulher está cá presente hoje. Ela não gosta muito disto, mas eu tenho que lhe dizer. Ela está cá presente, como o meu neto também está aí presente. E, portanto, eu, a quem naturalmente devo grande parte daquilo que eu tenho sido. E isto para dizer o que é que, quando eu decidi, tendo este tipo, digamos, de contributo dado à Ordem dos Advogados, e tinha começado como professor, depois fiz o estágio como advogado, e depois comecei, enfim, a advogar timidamente, e ainda tive umas experiências em Lisboa, e advoguei por todo o país. Tenho processos em Rezende, como em Viana do Castelo, como em Vila Real Santo António, Montemor, enfim. Tudo quanto é sítio, praticamente, não deve haver poucos tribunais onde não tenha passado.
E, portanto, aceitei o convite. Portanto, eu tenho que, digamos, chamar, convocar essas duas pessoas, que na verdade foi assim que aconteceu. O Dr. João Paulo Trindade também e o Dr. Hugo Lança, que ficaram aqui como uma espécie de quadrado, em que eu acabei por sair como coordenador, passei aí muito bem, porque o Dr. Hugo continuou este trabalho, sempre com a humildade também de me ter pedido muitas vezes opiniões, enfim, daquilo que eu posso saber e, enfim, entender, e, portanto, tenho que agradecer e, portanto, dizer isto que é verdade. Agora, há um princípio fundamental que é o seguinte: um advogado em causa própria tem como o cliente é um imbecil. E, portanto, eu estarei aqui como advogado em causa própria. E, portanto, não vou estar aqui a defender com tanto elogio, fico naturalmente, enfim, com o ego muito satisfeito, mas eu também já estou numa idade em que permite ter algum tipo, digamos, de distância sobre as coisas. Tenho a noção daquilo que, efetivamente, tenho prestado, e eu não, o Instituto e o curso de solicitadoria não me devem nada, rigorosamente nada. Eu é que devo muito ainda ao Instituto. Tanto que devo que, para o ano, me vou disponibilizar a prestar provas, portanto, não sei tudo, tenho que ainda prestar provas, para poder, digamos que, fortalecer mais ainda o Instituto Politécnico de Beja. E terei muito gosto nisso. Para quê? Para preencher os requisitos todos. Uma das coisas que me trouxe e que me preocupava era o seguinte: o Instituto tinha uma visão, a meu ver, distorcida, digamos, embaciada, daquilo que era a verdadeira noção do curso de solicitadoria. Com a experiência que eu tinha como advogado, evidentemente que começava a que saísse daqui um solicitador que pudesse sair para casa e a avó perguntar ao neto: olha, como é que se faz esta coisa das partilhas? E ele responder. Não é? Eu, como licenciado em Direito, se a minha avó me perguntasse como é que faria, eu sei lá como é que é isso. Mas eu fiz essa exigência. E uma das questões que se fiz enquanto coordenador foi que houvesse uma verdade. Eu aprendi sempre nos tribunais que a verdade material é que interessa. E essa verdade material, a gente não podemos dizer que é preto e branco ao mesmo tempo, é impossível. Ou é uma coisa ou é outra. Embora no direito 2 e 2 não sejam 4, como toda a gente sabe. E daí as várias instâncias, não é? Até chegar a uma conclusão. Mas para dizer o quê? Para dizer que a exigência das orais foi fundamental, embora conta muita visão crítica e muita oposição, toda a gente sabe. Eu até uma psicóloga tive nos exames, a assistir, não é? Não fosse traumatizar os alunos, mas era para bem deles. Eu sempre fiz 25 orais no curso de Direito. Felizmente passei a todas, mas nas 25 orais era uma tortura. Cheguei a fazer horas de 1h30, em reais, por exemplo. O saudoso professor Dr. Rolando Carvalho. E, portanto, enfim, não era por isso que eu quis, no fundo, ver que os alunos... O problema era da verdade. Se eu fizer copy-paste, tudo escrito, pelo A, pelo B, pelo C, copiei daqui, copiei dali, acho que nenhum trabalho não vale nada. Se eu perguntar a um aluno o que é, por hipótese, enfim, um pequeno exercício para se resolver, se ele puder discernir sobre a coisa, se estiver bem capacitado, se estiver estudado, se estiver interiorizado aqueles conceitos, responde, não é? Mas se estiver copiado, se estiver imitado, se estiver o zoom do ouvido ou o que for, isso não corresponde à verdade e é para mal para ele. Portanto, o mérito é que interessa. Toda a gente hoje fala na meritocracia, mas na verdade as pessoas estão falidas de princípios, de conceitos e de rigor nas coisas. Isto para dizer, para não me alongar mais, e dizer o seguinte: não vou repetir aquilo que disse. E eu quero agradecer também, naturalmente, aos professores, todos, sem exceção, que trabalharam comigo. Estão aqui todos na minha frente, praticamente. Todos eles. Novos, muitos deles mais novos que eu, claro, eu sou o mais velho, mas na licença terrena que tenho, como eu costumo dizer, tenho esta autoridade para dizer e reconhecer a gratidão que tiveram. Registro notariado, processo civil, solicitadoria de execução, práticas de solicitadoria, tudo isso não era possível sem ter jovens que se tivessem dedicado a corpo inteiro naquilo que fizeram para os alunos e o espaço que fizeram. Às vezes não é só saber, é saber ensinar, é o mais difícil. Eu posso saber muito, mas se eu não souber ensinar, não consigo. Por isso é que eu digo aqui também na solicitadoria: se eu não souber fazer, eu pouco sei. Porque o que me interessa é saber fazer, resolver aquele caso concreto. Portanto, eu quero agradecer e mais uma vez dizer que o Instituto, o curso de solicitadoria,
não me devem nada. Sou eu que devo. Porque eu aprendi, depois enriqueci-me, 2, e penso ter transpassado também a ideia para os alunos de que com um trabalho, sobretudo com um trabalho, se conseguem os nossos resultados. Sem trabalho é impossível. Eu fui 40 anos advogado. Ser advogado é criar inimigos. E nesse ângulo de vida não é fácil. Não é fácil. E ser-se advogado numa terra pequena ainda muito menos fácil. Uma terra pequena, e nós, como dizia uma velhota muito amiga, terra pequena não faz homem grande. É muito difícil ser-se advogado, ter-se alguma proeminência e depois ter advogado contra o vizinho, contra o amigo, contra este, contra aquele. Mais complicado é. Portanto, a vida de advogado não foi uma vida fácil, mas eu não posso queixar. Não posso. Devo isso ao trabalho, ao reconhecimento, digamos, daquilo que eu pude saber e fazer, não é? E é nesse propósito que eu quero deixar uma palavra amiga a todos, porque foram exagerados naquilo que disseram sobre a minha pessoa. Entendo que digo isto sem, volto a dizer, sem falsa modéstia, é sentidamente que eu digo, acho que nós temos sempre que aprender mais e mais e mais. E daí que eu vá prestar as provas. Portanto, o Instituto já pode saber, que é o diretor, que é o coordenador, quer ir prestar as provas para poder, digamos, fortalecer mais o Instituto. Fiquei naturalmente muito satisfeito, porque os resultados que o Instituto teve, nomeadamente aquele curso que o Dr. Hugo Lança relatou, tivemos uma reprovação. No ano passado, dos 90% que reprovaram, dos 10% que foram aprovados, 80% eram nossos. O que é bom, nós ficamos naturalmente satisfeitos. Significa que o trabalho não foi em vão, que o trabalho foi profícuo. Ora, volto a dizer, sem se extrair esta conclusão de que o trabalho, que é fundamental, que o saber fazer que é a nossa bússola, sem isso é impossível. Não é, o valor das coisas não dá pela durabilidade, pelo tempo que dura, mas sim pela intensidade, dizia o Fernando Pessoa, penso eu. Não dizia isto, que a intensidade, essa causa a que eu me dei neste Instituto foi mais um processo que eu tive lá no tribunal, no meu escritório. O Instituto passou a ser mais um processo que eu tive, mais uma causa para eu defender. E nesse empenho que eu tive é o mesmo que eu tenho ao defender uma pessoa a quem lhe roubaram uma cabra. Tive um processo de uma reivindicação de uma cabra, é uma coisa absolutamente anormal. Se por um disser isto em Lisboa, acham isto estelicídios, também não devem ter estelicídios todos os dias. Ou fideicomissos, mas tive. Enfim. A vantagem de ter sido João Semana, essa linguagem do juridismo, interessante, de um João Semana praticamente da advocacia, acaba também por nos enriquecer em vários domínios, que se calhar quem está, digamos, no topo das advocacias nunca teve. Eu continuo a ser um João Semana, mas com muito gosto e com muito prazer, mas naturalmente que sempre com este tipo de postura perante a vida e perante as coisas. A simplicidade é que nos dá, de facto, algum tipo de razão de ser pela existência. Muito obrigado a todos. Simbólica, deixamos uma. Eu vou ter que abrir, não é? Ajude-me aqui. Isto é muito complicado. E agora vou fazer aqui. Assim, não é? Este não tem. E vem com uma dedicatória, tenho que ler a mensagem que diz: somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é, portanto, um feito, mas sim um hábito. E está assinado pelos alunos todos da segundo ano de solicitadoria à distância de quem não sou professor. Mas tenho, digamos que eu não faço aqui distinção, como sabem,
para mim são todos iguais e, portanto, privo com todos eles. De qualquer forma, muito obrigado pelo carinho, pela simpatia e pelo excesso de peso.